Mas de tudo tenha paz no teu coração, né? E que a paz do Senhor esteja conosco. Porque quando estamos em paz, queridos, todas as nuvens se dissipam. Quando estamos em paz, toda a tempestade se torna apenas uma chuvinha, porque estamos em paz. Quando nos falta paz, qualquer coisa é motivo para a gente parar. Quando não estamos em paz com algo, as barreiras se tornam tão grandes à nossa frente que parecem muros intransponíveis. Mas quando recebemos a paz, sentimos essa paz, a gente sabe que pode ter um muro à nossa frente, mas do outro lado tem vida para a gente viver ainda. Amém? Do outro lado tem salvação ainda, do outro lado tem muita coisa para acontecer, né? Então eu sei que de repente o teu problema hoje pode ser uma grande muralha que esteja à tua frente, mas do outro lado da muralha tem vida, tem coisas para você viver ainda. Então, de alguma forma você vai transpor essa muralha, porque eu creio assim, em nome de Jesus, amém? Queridos, hoje eu ia falar uma palavra, ia colocar um título de família de Deus, né? Porque a gente está no mês da família, mas resolvi colocar plantando e colhendo, porque essa é uma lei imutável, e a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso, né? Plantar e colher, né? Quem gosta de plantio, né? Quem gosta de plantar aquelas plantinhas em casa. Outro dia a Raquel falou que plantou tomate, né? Foi isso mesmo. Está crescendo? Então. E se ela plantou bem, se ela está preparando ela, vai colher bem, né? Então, vamos ler aí Gálatas 6:7, né? Que é a base. E mais a parte B, mas vamos ler o versículo completo, né? Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos ler a parte B? Vamos todos mundo juntos? Vamos lá. Pois mais uma vez, porque ficou fraco. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gente, isso é uma lei imutável. Isso não muda, tá? Não muda. Não tem como a gente plantar limão, colher laranja, alguma coisa assim, né? Não tem mesmo, né? O que você plantar, você vai colher. E, gente, numa colheita existe bênção e existe uma certa desgraça, sabe? Por quê? A colheita nunca é só você que colhe. A gente vê aí, né? Como foi citado aí outro dia, o tomate estava R$11, né? R$11. Por que aconteceu isso? Porque algum problema deu na colheita, né? Eu estava conversando com o irmão outro dia que trabalha com isso, ele falou, deu problema. As chuvas de janeiro, as chuvas de fevereiro, o tempo que choveu muito, ocasionou isso, né? Apesar que o pessoal leva politicamente para o outro lado aí, fica botando um montão de coisa, mas deu problema durante a colheita, o plantio. E o que aconteceu? A gente aqui, que não tem nada a ver com isso, a gente colheu também junto o preço de R$11, né? Eu fui no mercado, comprei aquele tomatinho, aquele pequenininho, e que é muito bom, gente. Eu experimente, que é muito bom, né? Então a colheita, a gente planta. Na hora de colher, a gente não colhe sozinho. Não colhe sozinho. Colhe quem está do nosso lado, colhe quem está mais distante, quem está mais distante ainda. Ou seja, a nossa volta todo mundo colhe. Então, por isso que eu falei, tem bênção e outra hora não tem bênção alguma. Porque dependendo do plantio que você faz, alguém vai colher junto com você, na sua aba, vai colher aquilo que você plantou. Então, gente, nós como famílias, a gente planta, né? E às vezes um componente da família planta. E na hora de colher, todo mundo colhe junto. Todo mundo tem aquela recompensa daquele plantio mal feito. E não é só a família que está do lado. A gente vai alcançar os amigos, os irmãos da igreja. Então, plantar é algo muito importante, né? E a gente vai, até o final dessa palavra, se der tempo, a gente vai falar, né? Vamos refletir sobre o que estamos plantando. Então existe bênção e tem hora que não é bênção coisa alguma, é mais uma desgraça mesmo, porque
Você que não tem nada a ver com isso, com certeza eu plantei alguma coisa que eu plantei mal, que alguém colheu. Mas também, gente, já colhi junto, que eu olhava assim e falava, mas eu não plantei isso. Né? E falei, mas por que eu estou pagando esse preço? Porque paga. Estava conversando essa semana, hoje eu estava falando com alguém, nós não somos independentes, e eu gosto de falar isso aqui. Nós não somos independentes. Aquele negócio de que ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu não estou comendo, eu como do meu trabalho, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Porque dependendo do que você faz, você alcança o vizinho, que não tem nada a ver com isso. Já viu? Na vizinhança, quando alguém dá uma doida lá, começa a fazer bagunça 1h da manhã. Imagine, Paulo, você que dorme cedo, quando bate aquele melhor do sono, que é 1h, eu sei que você acorda 4 e alguma coisa, né? 4 e pouca da manhã. Então, acho que o melhor do sono do Paulo é 1h da manhã. Para outros é 3 da madrugada, mas para ele deve ser 1h. Imagina 1h, Paulo, alguém bater no teu portão lá, doido, varrido lá, fazendo uma baderna. Ou seja, um ato de alguém que às vezes você nem conhece, às vezes estava na outra rua lá, é morador de outra rua, passou lá e te perturbou. Então, gente, o que a gente faz, nós vamos afetar alguém, de alguma maneira. Nós vamos provocar alegria, se a gente planta bem, se a gente faz algo que proporciona alegria, e vamos proporcionar tristeza, mesmo quem tá distante da gente. Então, nós não somos independentes, até porque não somos mesmo, né? A gente depende uns dos outros. Então, mas só que no lance do plantar e colher, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Porque plantar, a gente está plantando todo dia. Então, de repente, ontem, ou anos anteriores, você plantou mal. Mas por isso que eu gosto de falar do hoje, gente. Eu não gosto nem de falar do passado, nem do futuro. Porque a gente está vivendo é o agora. E no hoje, inclusive hoje eu falei sobre isso. Hoje, nós estamos tendo oportunidade. Desde que acordamos, até quando formos dormir, nós temos tido oportunidade. Oportunidade de plantar diferente. Oportunidade de falar coisas que nós não falamos, né? E eu não vou me antecipar, porque eu justamente vou falar um pouco sobre isso, se der tempo. Falar, se comunicar, sabe, produzir. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de plantar diferente. E de repente a tua colheita foi até péssima, né? Mas no que você começa a plantar diferente, você vai colher o quê? Diferente. Aquele negócio de que a minha vida é assim, tinha até uma música aí, né? Então esse negócio de nasceu assim, vai ficar assim, isso não existe pra gente, queridos. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer diferente, de tomar decisões diferentes. Sabe, não é porque deu muita coisa errada no ontem, que hoje tem que continuar assim. Hoje, e inclusive hoje, é um dia da gente parar tudo e falar assim, a partir de agora vai ser diferente. Eu vou fazer diferente, eu não posso me resignar a ficar no mesmo estado sempre. Não, porque eu não posso mudar. Você pode mudar sim. Nós podemos mudar e conseguimos mudar. E nós temos a ajuda do Espírito Santo, gente. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Você tem a ajuda do Espírito Santo, você tem a ajuda dos seus irmãos, sempre tem alguém do seu lado que pode te ajudar a você vencer barreiras. Queridos, as pessoas ao nosso lado, elas nos moldam, elas nos ajudam a gente se moldar. Sabe, os filhos nos moldam, o cônjuge, o esposo nos moldam. Basta você saber usar as ferramentas que você tem do seu lado. E de repente você está com pessoas do seu lado, mas parece estar sozinho, porque não se aproveita, e é se aproveitar mesmo. Gente, nós temos que nos aproveitar das pessoas que estão do nosso lado. E não é se aproveitar daquele jeito que está se aproveitando de mim, não. É saber que alguém que está do seu lado foi um presente de Deus para você. Sabe, está do seu lado, muitas das vezes para te testar, muitas das vezes para falar realmente com você coisas que você não quer ouvir. E são presentes, são pessoas que vão ajudar na sua vida no molde. Você está sendo moldado, está sendo aperfeiçoado. Aí você chega aqui e abre os braços, Deus me aperfeiçoa, Deus me prepara. E Deus colocou justamente lá do seu lado uma pessoa que vai ser usada para te preparar, para te aperfeiçoar, para te alfinetar às vezes. Sabe, quando a gente é alfinetado, ninguém gosta, queridos, porque espeta. Alfinete, espeto, né? É mais ou menos isso aí. Alfinetou, sentiu.
E às vezes acontece que as pessoas vão nos alfinetar com alguma coisa, mas é para nos moldar, e a gente não entende, a gente fica travado, sabe, não se aproveita disso. Então, em todas as situações, o plantio e a colheita é muito importante. Então, o que você tem plantado, né? Essa é a pergunta, né? Então, a oportunidade é hoje de plantar, fazer algo diferente, de fazer um novo plantio. Mas a gente está falando aqui nesse mês, está falando de família. E Deus, Ele criou a família, amém? Amém, gente? Criou a família. E criou do jeitinho que Ele criou. Efésios 5:31, que também corresponde a Gênesis 2:24, diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se o quê? Vamos falar o versículo todo, para a gente colocar no nosso coração. Vamos lá. Eis porque o homem... gente, eu acho que a gente não leu isso aí não. Acho que a gente não leu ainda, na nossa vida, acho que a gente não leu esse versículo aí. Que é um versículo desde Gênesis. Efésios está aqui, o apóstolo está repetindo, né? E a primeira coisa que a gente vê é: o homem deixará o seu pai e a sua mãe. E é claro, a esposa também vai deixar pai e mãe. Gente, tem um monte de gente que nesse momento está divorciado porque não entendeu isso aí. Não entendeu isso aí. Quando alguém sai da sua casa e se junta a alguém, um homem se junta à mulher, a mulher se junta ao homem, eles formam uma família, gente. Família. Eles formam uma família. Então, duas famílias, certo? Geraram uma outra, duas famílias. Papai e mamãe de um lado com o filho, papai e mamãe do outro lado com a filha. Os dois saem de casa e formam uma família. E quanta confusão dá nesse negócio aí. Quando você sai da sua casa e você forma uma família, quem você deixou é o que teu? Familiares, parentes, com grau de honra, porque não se esqueça que você sai da sua casa, você forma uma família, mas honrar o teu pai e a tua mãe continua forte na sua vida, até o final dos seus dias, ou final dos dias do seu pai e da sua mãe, certo? Então, mas você sai da sua casa, se junta com a outra pessoa e forma uma família. Aí, gente, é que dá problema. Porque, gente, por que nora não gosta de sogra? Geralmente, tá? Não é em todos os casos. Mas em grande maioria, a sogra sempre é motivo de hoje em dia, de alguma piada, alguma coisa. Por quê? Porque se mistura as coisas, gente. Você sai da sua casa e acha que continua tudo misturado, continua de boa. Não, queridos, esse sair e formar uma família traz independência, no bom sentido. Sabe por quê? Porque essa independência traz responsabilidade. Responsabilidade para uma família que se formou, que está se formando, e com a bênção dos pais, com a bênção das outras duas famílias que geraram essa família. E como é bom, queridos, quando isso é entendido, que essas duas famílias que ficaram e que geraram essa família, vê o resultado daquilo que eles plantaram durante anos. Só que tem gente, eu não vou tomar tempo com isso aqui, mas tem gente que faz uma mistura doida, e está lá, os pais estão se metendo na vida do casal, um dos cônjuges vai buscar auxílio lá, e vou te falar, gente, tem gente que toma partido, e que coisa horrível tomar partido, né? A irmã Ruth, semana passada, falou sobre tomar partido, né? E tomar partido é coisa ruim, esse lance da preferência, não tem esse preferência. Gente, é claro que essa família nova, ela vai recorrer em algum momento aos seus pais, mas sabe o que acontece? Quem está certo? Quem está certo, você vai agir, vai dar uma palavra para o outro que está errado. Mas o que acontece é quando tem uma mistura, um favoritismo, não sei, uma dependência, o sangue fala mais alto e faz uma mistureba danada, e em vez de ajudar, sabe o que acontece? Prejudica.
Então tem muita gente hoje que está divorciado, né? Tá para cada um para o lado. Por quê? Porque não soube entender. Porque formar uma família traz responsabilidade, compromisso. Então você não tem mais como ficar na aba de alguém, não tem alguém para ficar te amparando. As pessoas, né, os seus familiares, e aí em grau de honra, pai, mãe, irmãos, vão te ajudar no momento que você precisar. Mas ele não vai pegar na tua mão o tempo todo, ficar te guiando, te paparicando. Sabe, aquilo que você, na sua vida, né, na sua trajetória até aquele momento, não conseguiu aprender, vai ter que aprender. Vai ter que aprender lá, né, lá, você e seu cônjuge, ali, ó, um no outro ali, ó, um no outro moldando as rusgas, né, as exigências. E o quanto se aprende, queridos, porque quando se junta, uma coisa é o namoro, até mesmo o noivado. Nem sei se o pessoal namora hoje e noiva, se tem essas etapas, está tudo invertido, tá um negócio, está uma bagunça doida. Mas o que era momento para se conhecer, se falar, trocar ideia, virou uma sei lá, não sei o quê. Aí quando realmente sai da casa do pai e da mãe, se junta lá, tem que pagar essa luz cara, gente, luz está cara, né? Aí vai, pelo amor de Deus. Aí quando tem que pagar a luz, a gente começa, né? Porque o dinheiro antes ficava na aba, né? Tem muito filhinho de papai aí andando de iPhone, né? Só que é fácil andar de iPhone na aba do pai e da mãe. Aí depois que toma a responsabilidade, vai ver que vai ter que descer, vai ter que vender o iPhone, andar de Xiaomi, né? Vai ter que descer o nível, né? Tem coisas que dava para comprar, trocar de roupa, aquela coisa toda, renovar o guarda-roupa, que já não aguentava, mas agora já não vai ser assim, né? E aí é que dá ruim, porque é gente que não aprende que tem que sair da aba, é gente que aprende que o amor continua, a união, sabe, o amor que une todos os familiares continua, gente, mas uma nova família não pode misturar as coisas. Isso aqui é orientação bíblica, mas o problema é que a gente não segue, né, e dá ruim. E um outro ponto que esse segundo versículo fala aí que não se entende mais ainda, aí não entende mesmo. Uma só carne. Gente, uma só carne, gente. Como que não se entende isso? Porque se houvesse entendimento em relação a isso, não iam ter problemas, gente, que confrontasse a ponto de tirar alguém da vida do outro. Uma só carne. O que um sente, o outro sente. A orientação do apóstolo, e eu, peraí, vou meter esse pack não. Uma só carne traz unidade, traz força. Alguém que está unido com alguém tem mais força. Alguém que está unido com alguém faz ação conjunta, não é ação individual mais. E aí é que dá ruim, que as pessoas acham que pode agir individualmente, que pode agir sobre, sabe, o que eu quero, o que eu acho, e não tem mais isso o que eu acho, é o que nós achamos, é o que nós queremos, é a nossa força, não é mais a minha força, não é eu que faço as coisas acontecerem aqui, é nós que fazemos. E mesmo quando um só faz, porque o outro está debilitado, mas na hora de falar, nós fazemos. E aí é que dá ruim, porque se não tiver isso, não se tem um corpo estruturado. Uma só carne, um só corpo. E esse corpo precisa estar o quê? Estruturado para poder se movimentar. Se não está estruturado, não anda, não tem movimento. Coisas desestruturadas andam capenga, andam, sabe, no vamos que vamos. Mas é isso que acontece. Não se entende o que é uma só carne, não se entende o que é um só corpo, uma formação, uma ação conjunta, uma só força, unidade. Então tem-se um corpo desestruturado, e aí isso aí vai partir, vai descambar nos filhos, nos netos, e o negócio vai de geração em geração, e ainda tem aqueles que levantam a tal da maldição hereditária, que não existe. O que existe é essa coisa que fica passando, porque as pessoas não se consertam nunca. Se tiver uma ação do Espírito, alguém para gritar no ouvido lá e vai assim, se conserta, vai parar ali, e a partir dali vai ter um novo plantio, e se tem um novo plantio do modo correto, vai se ter uma nova colheita, gente. Não é isso? É isso. Efésios 5:33 fala algo que agora eu quero falar aí, né, para nós, esposos e esposas, que diz assim: no entanto, também quanto a vocês,
que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. Na outra versão fala como o seu próprio corpo. E que a esposa respeite o marido. Amém ou não amém? Amém. Só que a gente não entende isso aí, gente. A gente não entende isso aí. Se o esposo ama a esposa como a si mesmo, ou como ao seu próprio corpo, por que tem agressividade? Eu falei do alfinete, né? Quando você leva uma alfinetada, você gosta? Não gosta. Então Jesus fala o quê? Faça aos outros o que quer que vos façam. Se o marido ama a esposa como a si mesmo, logo a seguir, a esposa o respeita, gente. Vocês estão dormindo, né? Está dando sono essa pregação. Respeita. É uma coisa conjugada a outra, é um só corpo. O que acontece? Se o marido ama a esposa como o seu próprio corpo, ele vai o quê? Ele não vai falar de um jeito que não gostariam que falasse com ele. Ele não vai zombar. Sabe, ele não vai ficar com as críticas que ele não gosta de receber. Não vai, gente. Não vai. Você gosta de receber determinadas críticas? Não, então não faça isso. Você gosta de criticar? Que eu não creio muito, tem gente que não crê na crítica construtiva, né? Acho que crítica mesmo, realmente acho que não existe crítica construtiva. Mas você não gosta de ser criticado para baixar a tua autoestima. Então logo você não vai fazer isso. Entendeu isso, gente? Por a gente não entender esse mandamento, essa diretriz que Deus criou. Deus criou, está lá em Gênesis, gente. Está no início da Bíblia lá, Gênesis. O homem e a mulher sairão da sua casa, deixarão seus pais e formarão e serão uma só carne. A gente fala assim, poxa, a vida está difícil. Ah, mas não sei o quê. Aí começa a botar defeito em tudo. Ah, porque a mulher é isso, porque o homem é isso, porque os filhos são isso. Mas só é isso porque você não entendeu. Só existe o desenlace porque não se entendeu o que é ser uma só carne. Não se entendeu o que é estar aliançado, o que é ter uma aliança. Aliança é um contrato. Mas tem gente que vive quebrando o contrato. Porque um contrato é algo sério, o contrato é algo que dá estrutura, é algo que dá uma firmeza. Gente, a gente não entendeu isso como família, não entendeu isso como casal. E sai quebrando o contrato toda hora. Vira uma brincadeira. E onde coisa séria vira brincadeira, aonde vai dar? Se você trata coisa séria brincando, qual o resultado? Vai virar tudo uma brincadeira. Só que a vida não é brincadeira. A vida, ela nos cobra o que a gente faz. O que a gente planta, a gente colhe. Então, gente, entender o que é uma só carne é uma prioridade para a gente viver como família. E não importa, gente, se você está vivendo, se você tem 30 anos de casado, ou se você ainda vai estar pensando ainda em se casar, tá, não interessa. Hoje é dia de plantar diferente. Então o que viveu para trás, fica para trás. Deus lança no mar do esquecimento, a gente que não lança. A gente não gosta de lançar as coisas no mar do esquecimento. A gente gosta de ficar apegado ao passado. Entendeu? Se não teve jeito até agora, não vai ter jeito. Já viu quando alguém começa a mudar, que o outro fala assim, não sei, faz desdém da mudança alheia? Aí o que acontece com o outro? Desanima. Gente, a gente tem que ter fé na mudança. A gente vem para aqui todo domingo e prega Jesus, que Jesus muda. Jesus muda o traficante, Jesus muda quem está lá matando, quem está roubando. E a gente não tem fé que exista mudança dentro da nossa casa. Que alguém que está do nosso lado, que já errou muito, possa mudar. Até porque tem que ter fé para a gente mudar também, porque a gente errou junto. Nós erramos juntos. A gente erra junto o tempo todo. Na realidade a gente não consegue olhar no espelho, a gente só olha para o outro. Mas se o outro é a gente, é uma só carne, o outro deveria ser espelho para a gente. Quando a gente olhar o outro, a gente deveria estar se olhando.
Porque se o outro está errando, eu tenho que colaborar para que não erre mais, porque senão eu vou errar junto. A consciência é essa que a gente deve ter. Quando um de nós erra, todo mundo erra junto. Então quem está mais consciente começa a trabalhar para que o outro erre menos e para que as coisas se acertem. Porque se afundar, afunda todo mundo junto, gente. O barco, quando afunda, leva todo mundo. Então, uma só carne. Não sei se eu já falei, né? E a esposa respeite o marido. Respeitar o marido, gente, é se você está junto na missão, alguém está liderando. Existe uma confusão em relação a isso aí. Quando a Bíblia fala mulheres sede submissas, né? Quando eu falo essa palavra submissa, nossa, é uma resistência. Só que nessa criação de Deus, ninguém é soberano sobre ninguém. Simplesmente foi dado maior responsabilidade a alguém, porque tem que ter alguém, gente. Se tiver 2 pessoas, alguém tem que falar, vamos lá. Senão ninguém sai do lugar. Em algum momento vai estar os 2 esperando o ônibus, e o ônibus vem, e alguém tem que falar assim, vamos lá, vamos subir com alguém. Aquele ali liderou naquele momento. E foi dada essa responsabilidade de liderar ao homem. E coitado do homem, gente. Porque quando você lidera mal, a colheita dá ruim, e é muito mal. Só que a mulher não fica à parte disso. A mulher está junto. E a missão dela é uma missão espinhosa do mesmo jeito. Porque é ela que segura a onda toda, gente. As mulheres que trabalham, já foi falado isso aqui, né? Eu acredito que falta 2 domingos aí, alguém vai falar nisso, vai fazer esse clamor aí. As mulheres que trabalham sofrem demais, porque tem que lidar com tudo. E aí chega homens que não lidam com nada, absolutamente nada, não quer varrer, não quer pegar a vassoura para varrer algo. E gente, mesmo que você só saiba varrer, é muito bom. Porque naquele momento ali, a sujeira incomoda. Eu, por exemplo, quando passo a sujeira já me incomoda. E às vezes a mulher chega, a sujeira incomoda, não tem ninguém para varrer. E o marido chega lá e senta no sofá, fala que está cansado. Só que serviço fora, serviço de casa, cansa do mesmo jeito. Estão os 2 juntos nessa. Alguém foi colocado ali como cabeça do lar, que esse cabeça aí é simplesmente uma liderança. E a liderança que a gente aprende com Jesus é uma liderança servidora, não é liderança de patamar. Hoje está até falando isso com o irmão, que não tem o degrau acima, tem o degrau abaixo, que de acordo com o que você ganha responsabilidade, você desce. Você desce, não sobe, desce, gente, entenda isso, desce. E se todos entendessem assim, o marido não chegaria achando que é o tal. Não é o tal, gente, não é o tal. E se ele não tiver uma interação da esposa que está na missão junto, né, que está ali liderando junto, aí é o desastre total, porque ele não aguenta. Então esse entendimento aqui olha só, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Gente, o que Cristo suporta da gente como igreja é um caso sério. E aí você quer se separar porque acontece uma coisa ou outra? Não tem como. Cristo amou a igreja, Ele ama a igreja de forma categórica. Então, se o marido ama a esposa desse jeito, e a esposa respeita esse lugar, esse marido, e o que se foi estabelecido, de que ela está na missão junto, quando que vai acontecer a separação? Nunca. Nunca vão se separar. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Gente, mesmo a ter, eu já falei aqui, né? Mesmo a ter o compromisso, após o compromisso familiar, existe o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sabe por quê? Quem quer ser honrado, quem quer ser tratado bem, é porque tratou alguém bem. Não adianta você tratar mal algumas pessoas e depois querer ser tratado bem. Não vai não. O que plantar, colhe. Tá? O que plantar, colhe. Honre o teu pai e a tua mãe, para que tudo corra bem com você. Tinha que estar cheio aqui de filhos para ouvir isso. Pais, Efésios, eu esqueci de falar, né? Efésios 6 do 1 ao 3. Agora Efésios 6, o 4 fala para os pais: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu lembro de um salmo
acho que é Salmo 127, que fala que os filhos são herança do Senhor. Como é que a gente trata uma herança, gente? Se a gente recebe um presente, uma herança, algo que veio para a gente, algo que alguém deu, que herança é algo que alguém dá, e a gente trata mal aquilo ali, o que vai acontecer com essa herança? Se for, por exemplo, uma propriedade que você não cuida, o que vai acontecer com ela? Ela vai se destruir. Os filhos são herança, e esse salmo ainda fala que os filhos devem ser como flechas na mão do guerreiro, ou seja, aquelas famílias que tinham muitos filhos, eles tinham muita gente para defender. Quando o perigo vinha, os filhos estavam lá, né? Quem tinha muito filho para trabalhar na roça, né? Trabalhava ali no trato da fazenda. Então se tem muita gente trabalhando, tem alimento. Os filhos são dados para nós como bênção, como herança. Claro que hoje não é feito dessa maneira, mas se são herança, você vai usufruir disso. Mas como vamos usufruir se a gente provoca ira, se a gente trata mal, se a gente tem uma comunicação péssima com os nossos filhos? Se você tem uma comunicação com eles hoje, quando você ficar velho, vai ficar sozinho. Já falei isso aqui. Vai ficar sozinho. Tem muitos velhos aí, né, carregados da idade, estão sozinhos, e a gente fica penalizado. Mas a gente não sabe como é que ele tratou os filhos. Se todo mundo abandonou, gente, tem uma coisa errada. Não é possível que a pessoa tenha 3, 4 filhos e todo mundo abandona. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa plantada no coração desses filhos que a gente não sabe. E as palavras, queridos, as palavras ficam guardadas nos corações. Sabe, o plantio que a gente faz, principalmente com palavras, já estou entrando aqui agora que eu vou entrar na mensagem, gente. Não vai dar tempo, não. O primeiro item dessa mensagem é comunicação. É comunicação, gente. Hoje é ceia. Eu tenho que falar sobre comunicação, gente. Tem que sair daqui ouvindo sobre comunicação. Comunicação. Tem a que não existe e tem a comunicação equivocada. Gente, não se tem uma família, não se tem um corpo, se não existe comunicação. Até mesmo os mais tímidos têm que se comunicar. Até mesmo aqueles que falam pouco, tem que haver comunicação. E essa comunicação não pode ser equivocada. Tem dois sentidos. Tem que não se comunica e tem o que se comunica equivocadamente. Gente, como que se passa uma vida inteira sem parar para conversar? Sobre o quê? Sobre tudo. A gente tem que dizer o que sente. Tem que dizer o que sente. Tem gente que fala o que sente para a rede social. Não é lugar de falar lá, é lugar de falar em casa. Tem que falar o que sente. Não pode, por mais tímido que a gente seja. Sabe aquela pessoa que é ruim de falar? Mesmo assim tem que falar. Sinto muito dizer, mas tem que falar. Se não falar, vai dar ruim, gente. Tudo na nossa vida envolve comunicação. Então tem que haver comunicação. E você tem que se comunicar com quem está perto. Quem é um com você. As pessoas têm a mania de se comunicar com os outros, que tem nada a ver com isso. E eu não estou falando aqui que em alguns casos pode haver essa comunicação, pedir uma ajuda externa. Mas em sua grande maioria é dentro de casa que as coisas se resolvem, gente. Porque se houver comunicação com o outro vai opinar algo que não está vivendo junto com você. E essa opinião pode ser muito equivocada e pode te levar para o abismo do mesmo jeito que você está indo. Vai para o abismo do mesmo jeito. Então, em sua grande maioria, as coisas são resolvidas em casa. Só em casos extremos, querido, você tem que ver, tem que visualizar isso. Tem problema que a gente tem que esquecer. Tem outros problemas que a gente tem que conviver. E tem os outros que a gente tem que resolver. Tem problema que a gente tem que esquecer, a gente tem que definir isso. Esquecer, não se resolve. É outra pessoa, ela que tem que decidir, não é você, tem que esquecer. Tem coisas que a gente tem que conviver. Tem coisas que envolvem doenças, envolvem situações, problemas que você tem que conviver com aquilo ali. Não tem jeito, não pode resolver agora e a vida não para. E tem outros, e em sua maioria, tem que sentar e conversar. Tem que ter conversa, gente. Tem que criar clima para conversa, tem que ter conversa. Agora, tem outro problema, gente. A conversação é equivocada. Gente, palavras ficam no coração e as pessoas guardam. Palavras vão e voltam. Palavras vão e voltam. E o que tem de filhos guardando palavras de pais e mães que não sabem se comunicar.
O que tem de marido guardando palavras da mulher que não sabe se comunicar. O que tem de mulheres guardando palavras de marido que não sabe se comunicar. Gente, a gente vive em comunicação, a gente conversa com todo mundo. Engraçado que você sabe conversar com todo mundo, só não sabe conversar em casa. Tem uma coisa errada com isso aí. Lá, do lado de fora a gente é educado, a gente faz tudo como está o protocolo. Quando chega dentro de casa, em vez de ser cheio do Espírito Santo, está cheio de outra coisa. Porque a orientação bíblica é para nós sermos cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito. Como que você vai ser educado lá de fora, se dentro de casa é um desastre? E entenda, os que estão de perto que vão ficar com você para o resto da vida. Não são as pessoas do lado de fora. As pessoas do lado de fora, você vai ter graus de amizade, colegagem, pessoas que trabalham com você. Mas quem vai aguentar você para o resto da vida são as pessoas que estão dentro contigo. Então, comunicação é muito importante. Tem gente que não se comunica e outros, quando vai, faz uma comunicação equivocada. E outra coisa, gente, para a gente terminar, é perdão. Gente, sem perdão não se vai adiante. Sem perdão não se caminha. Como casal, como família, como pai, como filho, como igreja, como amigos. Não dá para ter uma existência sem perdão. E perdão precisa ser expressado, gente. Se eu ofendo o Fernando e depois eu peço perdão a ele, eu vou desejar saber que eu fui perdoado. E se eu fiz alguma coisa, eu vou me expressar. Não adianta eu no meu coração me arrepender se eu não falar para ele. Ele foi ofendido, né, Fernando? Se eu te maltrato, depois eu lá na minha casa fico arrependido. Só que eu fico comigo e eu não falo para você. Isso acontece dentro das casas. As pessoas não gostam de se expressar. Sabe, é perdão mesmo, não é desculpa não, gente. Esse negócio me desculpa. Isso é coisa de quem foge, isso é coisa de covarde. É perdão mesmo. E não tem esse negócio de quem perdoa é Deus, não. O perdão foi mandado para nós. A oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. O perdão ele tem que viver entre nós, e é para nós, e é conosco, que tem que estar na nossa mão. Assim como Deus nos perdoa, nós transitamos com o perdão aqui, e o perdão tem que ser falado, tem que ser expressado. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de falar, de pedir perdão, ou de falar que está perdoado. E isso dentro da família é horrível. Isso não transita, não vai adiante. E isso dentro da igreja também é uma dificuldade, porque isso tem que ser expressado. E nós temos uma família preciosa também, que é nós, a família de Cristo. Então, a comunicação, transportando, vou sair da minha casa e vou trazer para cá. Aqui tem que ter comunicação. Aqui tem que ter perdão. Aqui tem que ter respeito. Aqui tem que ter honra, solidariedade, empatia. Se nós não criarmos isso aqui entre nós, como vamos estar preparados para receber outras pessoas? Como vamos estar preparados para falar para o mundo que o mundo tem que ter empatia se a gente não tem entre nós? E no momento de ceia, no momento de comunhão da ceia, a grande mensagem é justamente o perdão, a solidariedade, que era o que aqueles irmãos nossos lá do passado não estavam fazendo, né? Cada um comia o que trazia, os ricos comiam o seu, comiam demais, os pobres não traziam quase nada, comiam pouco, ficavam lá jogados, e Paulo fala assim: isso aí não é ceia não, ceia do Senhor não. Vocês não têm comunhão entre si. Vocês não sentem o que o outro sente. E quando se fala aqui, nessa passagem de Efésios, Paulo estava falando sobre o corpo de Cristo. E ali ele fala, né, ele traz uma alusão para o casamento, né, só que ele estava falando do corpo de Cristo. Ele estava querendo dizer o quê? Somos um corpo. E o que alguém sente, o outro sente. Não podemos ter uma convivência em que ficamos separados. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, é que veio a redenção e uniu a todos os que estavam perdidos. Fomos achados por Ele e fomos
unidos nele e através dele para viver assim. Então, vamos ter as nossas diferenças, porque cada um tem uma identidade própria, uma personalidade, uma forma de lidar com situações, uma forma de sentir, mas somos uma unidade só, somos um só em Cristo, no que se diz a caminharmos juntos para sentir o que o outro sente, e nós sentimos de forma diferente. Hoje eu estive na parte da manhã, com os nossos irmãos ali que tiveram uma perda, e o sentimento é sentimento de tristeza, porque nós não fomos preparados para perder, né? Nascemos, a criança já nasce querendo ganhar, e geralmente quer ganhar tudo para si, não quer deixar nada para ninguém, né? A criança só faz isso, né? Trazemos aí um formato de egoísmo, né? De querermos algo para a gente, e brigamos por isso. Então nós não fomos preparados e não somos feitos, não sentimos-nos bem com a perda de qualquer coisa, e ainda mais pessoas. Então, mas só que agimos de forma diferente. Você pode ver que em um grupo alguém age diferente do outro. O sentimento brota de uma maneira diferente, e assim nós somos. E é por isso que nós somos corpo, porque nós somos diferentes e nos ajuntamos, e cada um faz uma parte de uma maneira, de formato, de forma diferente, e isso faz o corpo andar. Porque nem todo mundo é mão, nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é perna, né? Somos um corpo com membros diferentes, mas agindo numa mesma direção. Então, a mensagem dessa mesa exposta aqui hoje é essa mensagem. Então, o que estamos vivendo na nossa casa, o que estamos vivendo como igreja, ou será que essa mensagem de uma vez por mês que a gente faz aqui, a mensagem dessa mesa, a mensagem que traz a comunhão, eu quero pedir o pessoal que se aproxime aqui para fazer a canção, a mensagem que fala da mesa posta, tem tido validade na nossa vida ou não? Será que a gente tem sentido naqueles que estavam com a gente, que hoje não estão mais? Será que temos sentido em relação a isso? Em relação àqueles que estão se perdendo? Será que temos nos colocados para ir até alguém, falar alguma coisa, produzir alguma coisa? Sabe, Deus tem um chamado para a gente, tem um chamado, e mesmo que a gente às vezes não esteja aqui na frente falando algo, mas sempre tem um lugar para que a gente fale, para que a gente abra a nossa boca, para que a gente seja veículo de bênção para alguém e haja com resgate, gente. Pessoas precisam ser resgatadas, e a mensagem dessa mesa é a mensagem de redenção. Redenção de quem? De quem foi resgatado. Nós fomos resgatados, então essa mensagem tem que passar por nós, nós temos que vivê-la, ou seja, vivê-la para resgatar alguém. Ela passa por nós e vai para alguém.